Olá, pessoal. Estou aqui com o cara do direito constitucional, Dirley Cunha Júnior, juiz federal, professor, mestre e doutor em direito constitucional, autor de obras consagradíssimas e, mais do que isso, inclusive, nesse ponto, foi daqui na Bahia o nosso candidato para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, quem sabe, numa vaga futura, é um cara que combina muito a matéria de direito constitucional, além disso é meu confrade na Academia de Letras Jurídicas e é esse galã do direito constitucional brasileiro. Dirley, que bom recebê-lo no Papeando com Pamplona. A alegria é minha, a honra é minha de estar aqui com você nesse programa que se tornou aí algo mais do que nacional, porque transcende as fronteiras brasileiras, algo que é internacional. Para mim é uma honra muito grande, eu desejo, portanto, uma boa noite para todos e a todos que estão nos acompanhando aqui no Papeando com Pamplona. Estou à sua disposição. Vamos papear. E, gente, a gente vai papear hoje novamente ao vivo. Esse é um modelo novo que a gente, literalmente, esse programa está entrando no ar, dia 7 de março, e vai ser editado, acrescendo do indefectível poema ao final, e aí entra no ar como o episódio de abril. Mas nesse momento nós estamos aqui batendo um papo sobre esse tema bombástico, vamos papear sobre intervenção federal. E olha, você que está nos vendo neste momento na página do SES TV, ó, você pode escrever, escreva aí, bota seu nome, diga aí o que é que você está vendo, de onde você é, de que estado, que cidade, diga aí, porque daqui a pouco o pessoal me manda um papelzinho dizendo, ó, quem é que tá no ar, quem mandou um abraço, pode mandar pergunta, a gente joga as perguntas no ar, você pode participar, é um modelo. Quando o Fabinho, nosso chefe aqui, lá, que é aqui no Papeando, dizia assim, olha, vamos fazer a transmissão ao vivo, eu dizia assim, eu tava tão acostumado com aquele modelinho aqui que tinha a galera conversando, era uma festa, mas esse aqui, na verdade, é porque é a maior plateia. É a plateia que é literalmente incontável, infindável, porque em qualquer lugar do mundo, né? A gente já teve em gravações ao vivo anteriores, pessoal de outros países realmente, dizendo, olha, estou falando aqui dos Estados Unidos, estou falando em Portugal. É uma oportunidade de uma interação online. Eu estou falando sério, veja aí, bota seu nome aí na página do Facebook, na transmissão, diga seu nome, de onde você está ouvindo, de onde você quer, se quiser fazer uma pergunta também pode, o pessoal me passa. E vamos papear, vamos papear? Vamos papear. Vamos papear sobre intervenção federal. Então vamos delimitar conceitualmente esse negócio. Dirley, explica aí, pessoal, o que é intervenção federal? Meus amigos que estão acompanhando esse fabuloso Papeando com Pamplona. A intervenção federal é um instrumento utilizado naqueles estados organizados como uma federação, sim, como é o caso do Brasil, sim, que é um estado federal. E qual é a finalidade jurídica da intervenção federal? É exatamente, meu amigo Rodolfo, preservar a própria federação, garantir, portanto, a integridade das entidades federadas que fazem parte como entidades membros da federação e, mais do que isso, proteger os cidadãos que convivem, que vivem, que moram nessas entidades federadas. Perfeito. Mas quais são as previsões normativas? Quem trabalha com as previsões normativas constitucionais ou infraconstitucionais sobre intervenção federal? À luz da Constituição brasileira, as previsões normativas estão exatamente no artigo 34, combinado com o artigo 36 do nosso texto. A nossa Constituição, ela estabelece como regra geral a não intervenção. Exatamente pelo fato, Pamplona, de que a federação, ou seja, o Estado organizado como uma federação, como é o caso do Brasil, que é uma república federativa, ela se assenta a federação na autonomia política das entidades federadas, que integram exatamente o Estado federal ou a federação, de modo que a regra geral é a não intervenção. Ou exatamente. Seja, a intervenção como algo absolutamente excepcional. Exatamente. Então, a regra geral é a não intervenção. Todavia, para preservar, como eu mencionei antes, a própria federação, a indissolubilidade do pacto federativo, as entidades integrantes e o cidadão que convive nessas entidades integrantes, é que é prevista como medida política excepcional a intervenção. Tanto é que o artigo 34, se você me permite fazer uma alusão a ele, começa afirmando que a União não intervirá no Estado nem no Distrito Federal, vírgula, exceto para, aí vem lá, estritamente as hipóteses que podem motivar a intervenção de uma entidade. Essa? Até por curiosidade, porque assim... Muito bem. Primeiro, é importante destacar o seguinte. Nós temos, à luz da Constituição, duas modalidades de intervenção. A intervenção federal, que é aquela decretada pela União
nos estados, no Distrito Federal e, onde houver, nos municípios localizados nos territórios federais, certo. E a intervenção estadual, sim, que é aquela decretada pelo estado em um de seus municípios. Como o tema envolve a intervenção federal, nós vamos fazer aqui um recorte. Claro. Vamos falar apenas, sim, claro, da intervenção da União, claro, nos estados ou no Distrito Federal. A Constituição ela relaciona diversas hipóteses que são taxativas, logo elas não são exemplificativas. Taxativas e exaustivas, tá? Entre essas hipóteses, sim, nós temos aquela utilizada pelo decreto de intervenção do presidente Michel Temer, sim, na segurança pública do Rio de Janeiro, no certo. Último dia 16 de fevereiro, como nós estamos todos sabendo. De tal modo que, quais são essas hipóteses? Primeiro, para manter a integridade nacional, sim, ou seja, manter a própria indissolubilidade do Pacto Federativo. Segundo, a segunda hipótese, para repelir invasão estrangeira, sim, ou invasão de uma unidade da federação em outra. Sim. A terceira hipótese, que foi a ventilada na intervenção, sim, do Rio de Janeiro, para pôr termo, ou seja, para acabar grave comprometimento na ordem pública. Gravem essa hipótese, que foi essa aí que ensejou o decreto, sim, de intervenção, claro, na segurança pública do Rio de Janeiro. Mas nós temos as outras também. Sim. A quarta hipótese, que é para garantir o livre exercício dos poderes constitucionais nas unidades da federação, certo, como também para garantir a observância dos princípios constitucionais que nós chamamos de sensíveis. Quais são eles? O princípio republicano, o sistema representativo, o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública direta e indireta, e o último princípio, que é a aplicação de um percentual mínimo decorrente de impostos na saúde e na educação. Como também nós temos a hipótese outra de intervenção, que envolve na necessidade de se reorganizar as finanças das unidades da federação, quando se encontram essas, claro, finanças caóticas. Como também, e aqui é a última, para prover tanto a lei federal, como também para garantir a obediência ou cumprimento de decisão ou ordem judicial. Então são essas as estreitas hipóteses previstas na nossa Constituição, todas elas estão lá claramente no artigo 34, que podem ensejar a intervenção federal. Mas, velho, povo, só uma boa, é o momento que eu sou tiete. O cara sabe tudo de cor, rapaz, não tem pesca, não. É um negócio assim, você joga a pergunta, o cara vem. Eu tô dizendo que o cara é o cara em direito constitucional, o cara sabe a Constituição de cor. E eu quero saber de você o seguinte, e nós estamos com a situação do Rio de Janeiro, que é uma situação dramática, evidente, com toda essa repercussão política e jurídica, mas nós já tivemos no Brasil outros precedentes de intervenção federal? Após a Constituição de 5 de outubro de 1988, não. Ou seja, à luz da Constituição atual, nós nunca tivemos uma medida de intervenção federal. Nossa primeira situação pós-Constituição de 88. E isso é algo, digamos assim, inédito, e quiçá preocupante, né? Exatamente. Mas uma coisa que é muito importante, até para esclarecer, né? Porque a gente, nesse momento que a gente vive, o tribunal está sendo transmitido ao vivo do Facebook, nós vamos ver, e temos o tribunal do Facebook, as pessoas se arvoram a falar no Facebook sobre qualquer coisa, então é importante para entender limites, independentemente do posicionamento político de cada um. Eu queria que você diferenciasse para o nosso espectador, né, a diferença entre intervenção federal e intervenção militar. Pois não. Começando pela intervenção militar. Minhas amigas, meus amigos, a intervenção militar é golpe de Estado. Entendi. Que provoca uma ruptura na normalidade jurídico-constitucional no país. Portanto, intervenção militar é golpe que seja, infelizmente, o início de um governo de ditadura militar. Sim. A intervenção federal é uma medida constitucional. Certo. Ela é prevista na Constituição, porém, para ser aplicada em situações extremas, mas é uma medida jurídica, certo, admitida pela Constituição e necessária, meu amigo Rodolfo, sim, diante daquelas situações que nós aqui alinhavamos, desde que essas situações de fato se enquadrem. Não, são standards, né? Não são tipos, não são, são conceitos abertos, mas que precisam efetivamente respaldar essa atuação. Agora, como é uma medida constitucional, né? Ou seja, é algo que é previsto, ainda que como uma situação de excepcionalidade pelo ordenamento jurídico, há uma procedimentalização, há uma sequência procedimental.
para fazer uma intervenção federal? Ou isso, claro, é algo inédito, nós nunca tivemos pós-Constituição de 88. Mas existe, do ponto de vista teórico, do dever ser, algum tipo de sequência de atos que isso possa se esperar? Sim, sem sombra de dúvida. Há requisitos formais como condição sine qua non para a decretação da intervenção federal por decreto do presidente da República. Certo. O primeiro requisito formal é a necessidade de, no decreto, que é um ato, meu amigo Rodolfo, Sim. de elevado grau político. Claro. E aqui eu faço, desgaste. inclusive, uma ressalva. Eu já vi muitos entrevistados afirmando que o decreto do presidente de intervenção federal é um ato administrativo. De forma nenhuma. É um ato de elevada carga política. Claro. E nós temos uma diferença muito grande entre atos administrativos, que são atos de pura gestão de direitos, de interesses ou de bens da administração pública, como, por exemplo, aquele ato que determina a implantação de um serviço público, Sim, claro. etc. E os atos políticos, que são aqueles que emanam de uma vontade governamental, não é? É diferente, não é uma gestão de um interesse administrativo. De modo que a intervenção viabilizada, substantivizada pelo decreto do presidente, é um ato de elevada carga política e se submete a essas exigências. A primeira delas, esse decreto tem que, de forma claríssima, especificar a amplitude da intervenção, ou seja, a intervenção vai incidir em que estado? E além disso, naquele estado onde a intervenção vai incidir, em que área de estado ela vai incidir. Ou seja, não é uma carta branca, para o governo poder fazer o que quiser. Ele vai ter que, dentro desse livro, é quase como se estabelecendo na lógica, claro que não é um ato administrativo, né, próprio, mas dentro da lógica administrativa, uma vinculação ao ato, ou digamos assim, a fundamentação para poder praticar o ato, não é? Tem que ter essa pertinência, sem sombra de dúvida. De tal modo que tem que especificar no ato, primeiro, o alvo da intervenção, a sua extensão, a sua amplitude. No caso do Rio de Janeiro, foi o Estado do Rio de Janeiro, mas não todo o Estado, mas sim na segurança pública. Então eu tenho aí o cumprimento desse requisito formal, tá? Certo. Ou seja, se especificou Claro. essa amplitude. Ou seja, limitado à segurança pública. Segundo, a fixação do prazo. Sim. Não há intervenções federais ad perpétuo, Certo. porque isso levaria o quê? A um regime autoritário, Exato. que poderia até se converter no início. Apesar de ser uma intervenção federal, poderia se converter numa intervenção Sim, militar. claro. Daí a necessidade da especificação do prazo no decreto presidencial. No caso do Rio de Janeiro, o prazo é de até o dia 31 de dezembro deste ano de 2018. Não é prorrogação. Sem a possibilidade de prorrogação. Não há possibilidade. Não há necessidade. Estou perguntando porque eu não sei mesmo. Não há necessidade de prorrogação porque a Constituição ela não prevê essa possibilidade de prorrogação, não. Então há um objetivo aí e há um resultado que tem que ser alcançado até o dia 31 de dezembro de 2018. Não há possibilidade porque a Constituição não prevê essa possibilidade de prorrogação. Né? Em terceiro lugar, a fixação das condições necessárias para se viabilizar a execução da intervenção. Certo. E essas condições têm que ser ventiladas no decreto, inclusive com a possibilidade de que essas condições sejam de fato executáveis. Claro. Né? Não podem ser condições que não possam ser executáveis. Né? E em quarto lugar, que é aqui uma situação que pode ocorrer ou não, é a nomeação do interventor. Entendi. Porque a Constituição diz, se for o caso, o decreto tem que indicar o interventor. No caso do Rio de Janeiro, há essa indicação, todos nós sabemos que foi nomeado pelo presidente um interventor federal que, apesar de assumir toda a gestão política, administrativa e técnica da Secretaria de Segurança Pública e da área de segurança pública do Rio de Janeiro, não deixa de ser uma autoridade federal. É claro. É uma autoridade federal. Tanto é que qualquer dano decorrente das medidas executadas por esse interventor devem ser atribuídos ou imputados à União, para eventual responsabilização civil ou criminal. Apesar de estar a intervenção no Estado, a autoridade ela é federal. Então, essa é a primeira exigência formal. A segunda exigência formal é a necessidade do presidente ouvir dois órgãos de consulta previstos na Constituição, que é o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Isso porque os artigos, tanto 90, que trata do Conselho da República, como 91, que trata do Conselho de Defesa Nacional, dão a esses dois órgãos a competência para se pronunciar sobre o decreto de intervenção do presidente da República. Agora, o presidente não é obrigado a seguir a manifestação.
a manifestação desses órgãos de consulta, ela não vincula o presidente, mas o presidente tem que consultar esses dois órgãos, mas não está distrito à manifestação, à pronúncia desses dois órgãos que são de mero aconselhamento consultivo. E até demonstrando justamente o aspecto político da decisão. Ou seja, é preciso que estar respaldado politicamente para poder praticar esse ato. Exato. E foi até bom você fazer esse comentário para eu fazer uma seguinte ponderação. Na verdade, uma observação. Há uma composição bastante eclética nesses órgãos de consulta. Verdade. Só para todos terem uma ideia, o chamado Conselho da República, ele tem dentro da sua composição, além do vice-presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado e do ministro da Justiça, tem também líderes da maioria e da minoria da Câmara, líderes da maioria e da minoria do Senado, além de 6 cidadãos brasileiros natos. Essa é a composição de um dos órgãos de consulta, que é o Conselho da República. Nós temos também outro órgão de consulta, que é o Conselho de Defesa Nacional, cuja composição também é bastante eclética. Além do vice-presidente, do presidente da Câmara, do Senado e do ministro da Justiça, há também o ministro de Estado da Defesa, há também os 3 comandantes militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, há também o ministro de Relações Exteriores, há também o ministro de Planejamento. Então, são órgãos de aconselhamento de composição bastante eclética, tá? Mas o presidente, apesar disso, não está vinculado a esse aconselhamento, mas deve ouvir os 2 órgãos de consulta. E a última exigência constitucional no que tange à formalidade é a submissão no prazo de até 24 horas a partir da publicação do decreto de intervenção ao Congresso Nacional. Então o presidente deve, ao decretar a intervenção, em até 24 horas depois, submeter o seu decreto ao Congresso, que atua, Rodolfo, como órgão de controle sucessivo. Exato. Nesse caso, não é órgão de mera consulta, não, porque o Congresso tem o poder de rejeitar a intervenção, e ao rejeitar a intervenção, se cessa imediatamente. É um órgão parlamentar de controle sucessivo. Então, essas são as exigências formais ou procedimentais previstas na Constituição para o presidente decretar essa medida que é extrema. E é importantíssimo compreender isso, tanto para entender o que se está vivendo hoje, ou até mesmo para que os concurseiros do país saibam que intervenção federal pode cair em qualquer prova e você já tem a resposta aqui no gabarito. Mas, ó, antes da gente ir aqui, porque eu já recebi, eu falei, não é blefe não, e você pode continuar falando aí na página do Facebook do SESC-TV, para você ver, ó, já, quem escreveu aqui, ó, Lanissan, professor Dirle é maravilhoso. Tive o privilégio de ser meu professor na Baiana. Forte abraço. Mariana, disse Mariana, não sei, Mariana, seu nome, mas Encontro de Gigantes, deve ser porque eu sou grande, né? Eduardo e Paula, abraços aos grandes mestres Rodolfo Pamplona e Dirle da Cunha Júnior, meus avaliadores do mestrado da Fax, verdade. Diego Budel falou 2 feras do direito. Renato Dantas falou, Salvador, Bahia, de secretário. Renato, um abraço, Renato. Diego Budel escreveu outra coisa aqui. Que privilégio poder ver essas 2 grandes mentes da comunidade jurídica nacional tratando de tema tão relevante que é a intervenção federal. Aqui é uma suspeita aqui, a minha filha, Marina, tá vendo? Filha, um beijo pra você. O melhor, fofinha, eu também sou. Muito bem. E Lula Leal de Salvador também, mano. E pode continuar escrevendo. E olha, a gente já recebeu pergunta aí, Fabinho? Ó, tem pergunta, recebi pergunta, e aí vamos jogar, porque a coisa é ao vivo, então vamos ver se aparece e você responde. Joga a pergunta no ar aí. Pois não. Aqui, a pergunta é, como se dá o controle judicial dos atos praticados durante a intervenção federal? A pergunta de Larissa Pinheiro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quero mandar um abraço para Mato Grosso do Sul, já fiz uma palestra lá muito legal, quero voltar lá. Dirle, a pergunta Vamos lá. Olá, Larissa, boa pergunta. O controle judicial, ele pode ocorrer sim, sobretudo no que tange aos requisitos formais que eu acabei de mencionar, que são condições sine qua non, a intervenção não pode ocorrer. De modo que é possível se questionar, se levar ao Supremo Tribunal Federal e ao Supremo, o órgão competente, na medida que se trata de um ato do presidente da República, se questionar junto ao Supremo o cumprimento de qualquer um daqueles requisitos formais. Se o decreto de intervenção fez referência, ou seja, especificou a amplitude, especificou o prazo, especificou as condições de execução, ou
ou se for o caso, houve ou não houve a nomeação do interventor, Sim. se os dois órgãos de consulta ou aconselhamento foram de fato ouvidos e, obviamente, se o presidente da República submeteu o decreto ao controle parlamentar do Congresso. Judicial é via Supremo Tribunal Federal? É via Supremo Tribunal Federal. Então, o controle judicial da juridicidade da intervenção federal. Agora, se você me perguntar, mas Dirley, é possível o controle judicial do mérito político do ato do presidente? A questão, respondendo desde logo, é extremamente complexa. Extremamente complexa, porque existe uma doutrina, né, que envolve as chamadas questões da political questions, né, que é uma doutrina resistente à sindicalização judicial dos atos políticos. A própria jurisprudência do Supremo, há longo tempo, vem se formando nessa linha para impedir o controle judicial do mérito político, ou seja, do controle judicial desses atos políticos. Eu, Dirley, tenho uma opinião divergente da maioria. Agora foi sua tese de doutorado, né? É um livro. É um tijolão, rapaz. É um negócio lá, é um instrumento de defesa pessoal. E vale a pena ler, eu li. Exatamente. Porque eu entendo, minhas amigas, meus amigos, que a política não é um espaço absolutamente livre para as deliberações dos órgãos de direção política. Não. A política se sujeita ao império do direito, sobretudo diante desse novo marco, desse novo paradigma do Estado constitucional do direito, no qual a centralidade desse sistema é ocupado pela Constituição, e uma Constituição que vem carregada, incorporada de valores, inclusive no âmbito político. Ao meu ver, é possível sim o controle político da valoração política que o presidente teve para se decretar a intervenção. Por exemplo, o presidente da República, ele decretou intervenção no Rio sob o argumento de existir no Rio um grave comprometimento da ordem pública. A questão é, será que essa avaliação política do presidente está dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade que são postulados constitucionais? Sim, claro. Ou seja, é uma decisão política, mas que está delimitada por este quadro jurídico da proporcionalidade e da razoabilidade. Perfeito. Ou seja, diante desse postulado da razoabilidade e da proporcionalidade ampla, é necessário que se submeta o ato, inclusive político, há uma filtragem, levando em consideração o primeiro filtro. O ato, de fato, é útil, adequado? Podemos até dizer que essa intervenção na segurança pública pode, de fato, gerar bons resultados. Ou seja, uma medida idônea, apta, que gera um resultado eficaz. Mas vem o segundo filtro. Essa medida é estritamente necessária? Né? Aqui a coisa pega, essa meu é a ver. Pergunta que não quer Ela calar, é né? exigível? O que é uma situação necessária ou exigível? É quando diversas outras situações que, em tese, poderiam levar a uma solução, mostraram-se incapazes ou insuficientes. É só a gente lembrar do conceito de legítima defesa. Age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários. Quem vai, por exemplo, repelir uma agressão injusta com um fuzil, quando essa agressão injusta envolve uma pessoa com violência física desarmada, não é? Então, nessa segunda exigência, nesse segundo filtro, a meu ver, essa valoração política do presidente, ela não passa. Por isso que eu considero, já adiantando aí uma possível pergunta, essa medida como desnecessária e, portanto, como violadora de um subprincípio deste princípio geral, que é a razoabilidade e a proporcionalidade ampla. Mas eu sei, eu reconheço a dificuldade de se permitir ao Supremo que faça uma avaliação da valoração política do presidente em relação a essa medida. Mas pelo menos uma coisa certa, o controle judicial quanto aos aspectos formais, isso é inegável. Perfeito. E Larissa, você que mandou essa pergunta, você viu como rendeu. E acho que tem mais pergunta aí, não tem, Fabinho? Joga aí, Fabinho. Quais são as principais preocupações quando se fala de uma intervenção federal? De Amanda de Recife. Um beijo para meus amigos pernambucanos. Estive aí numa banca na UFPE e devo voltar aí na reunião lá do Corep, lá da consolidação das relações privadas, lá, professor Paulo Lobo, fantástico, já fez um papinho com a gente. Ótimo. E espera. Bem, Dirley, a bola está com você. Olá, Amanda. Repare, é uma situação interessante essa, né? Amanda pergunta basicamente o quê? Preocupações, né? Essas preocupações são imensas. Sobretudo, o que vem logo à cabeça, diz respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Né? Cogitou-se, isso é a agenda do dia, em se buscar, né, um chamado mandado coletivo de busca e apreensão.
complicado. Data muita vênia. Né? Data máxima permissa vênia. Mandado coletivo de busca e apreensão domiciliar é um assinte, é um tapa na Constituição e uma garantia fundamental que é individual de cada um, que é a sua inviolabilidade do lar. Que é a sua inviolabilidade do lar, inviolabilidade da casa enquanto asilo inviolável. Nela ninguém podendo penetrar, a não ser naquelas hipóteses que a Constituição estabelece. Então a maior preocupação, manda, é exatamente essa, de se preservar a intocabilidade dos direitos e das garantias fundamentais, sejam elas individuais ou coletivas. Sem sombra de dúvida. A intervenção não causa, não gera nenhuma suspensão de direitos e garantias. É diferente dos estados de exceção. Estado de sítio, estado de defesa, geram uma sim, situação diferenciada. geram sim suspensão de direitos e garantias. A intervenção essa é a grande preocupação. Essa é a grande preocupação. Mas tem mais pergunta. Você é pop, rapaz. Tem pergunta pra caramba. Joga aí, Paulinho. Olha lá. É possível a suspensão e retomada de uma intervenção federal? Essa coisa é de Murilo, de Curitiba, Paraná. Olá, Murilo. Pergunta ao vivo aí. Que bom. Murilo, de forma nenhuma. Não é possível isso. Tanto é que a Constituição Fala determina... sobre isso na reforma previdenciária, né? Exato. Ali foi uma loucura, não é? Uma viagem extremamente louca de quem deu aquele mais irreverente, uma viagem na maionese. De quem deu aquele tipo de declaração. Primeiro que uma das condições formais que eu até mencionei aqui é que no decreto se especifique o prazo. Né? E aquele prazo, ele é fatal. Chegou o prazo, cessa a própria intervenção. De modo que não é possível o talante de quem decretou intervenção suspender apenas para retomar ou prosseguir numa determinada reforma constitucional. Todos nós sabemos que durante a vigência da intervenção federal não é possível se alterar a Constituição. Está lá no artigo 60, parágrafo 1º. Ou seja, não é nenhum doutrinador, jurisprudência de tribunal nenhum que está dizendo. Texto expresso da Constituição. Então, a intervenção ela só pode ser cessada em duas hipóteses. Primeiro, com o advento do prazo final, que no caso da intervenção do Rio de Janeiro é 31 de dezembro de 2018. Ou segundo, quando, mesmo antes do prazo final, os motivos que ensejaram a intervenção cessaram. Ou seja, aquele grave comprometimento da ordem pública não existe mais. Então, ou com o advento do termo final, que é o prazo final, ou, se for o caso antes, com a suspensão, a cessação dos motivos que ensejaram a intervenção. Não para de chegar a pergunta. Eu pensei que ainda tem. Chegou mais 3 de vez aqui. Eu vou ver. Vamos ver se dá tempo. Vamos lá. Houve alguma irregularidade formal, material, no decreto que determinou a intervenção federal no Rio de Janeiro? Foi na jugular. Lula Leal de Salvador. Figuraça. Ô Lula, repare. Houve uma irregularidade que foi depois sanada, não é? Ou seja, o presidente, ele decretou a intervenção no dia 16 de fevereiro, que foi uma sexta-feira. Uma sexta-feira, sem antes ouvir exatamente os órgãos de consulta. Mas diante da crítica de diversos juristas, né, que se manifestaram a respeito, o presidente convocou para segunda-feira de manhã cedo esses dois órgãos de consulta e ouvi-los. Isso foi uma irregularidade, porque o órgão de consulta tem que ser, a meu ver, antes. Né? Por exemplo, alguém vai em um médico depois que fazer um tratamento, você vai num médico, para diante do que o médico lhe orientar, você fazer o tratamento. Alguém toma um remédio se automedicando sem antes ir ao médico. Então, se o órgão é de consulta, de aconselhamento, ele tem que ser ouvido antes. Agora, uma coisa é certa, essa é a minha opinião, porque na Constituição não há uma diretriz, digamos assim, cronológica para o momento da consulta. Diz, mas isso aí é uma lógica. Uma discussão lógica. Mas é algo, digamos assim, para saber se há uma brecha para o reconhecimento formal. Você vê mais alguma coisa nisso? Olha, eu vejo uma dificuldade, a meu ver, material, mas não no decreto, mas sim na intervenção em si. Entendi. Aquela dificuldade que eu mencionei antes. A meu ver, minha humilde opinião, a intervenção no Rio é uma medida desnecessária, porque não passa pelo filtro daquele subprincípio da necessidade e exigibilidade. Entendi. Eu acho que outras medidas político-constitucionais poderiam ter sido utilizadas. Entendi. Por outro lado, eu mesmo faço um contraponto ao entendimento meu. No caso do Rio de Janeiro, nós tivemos uma situação sui generis,
Por quê? Porque quando a gente fala de intervenção, a gente fala de uma medida que é decretada por um governo federal a contragosto do governo dos estados. No caso do Rio de Janeiro, o que é que a gente percebe? O próprio governador do estado do Rio de Janeiro foi ao presidente da República suplicar a intervenção. Exato, né? Então, essa é uma questão que eu coloco como contraponto à minha posição. Verdade. Mas eu acho e é um elemento que não pode ser desprezado. não pode ser desprezado. Né? Agora, eu mantenho a minha posição, porque Claro. eu acho que quem faz a súplica, faz a súplica. É. Quem pede, pede. Quem requer, requer. Quem defere, quem atende é que tem que ter verificar se atendeu os requisitos. a razoabilidade e a proporcionalidade dessa medida que é extremada. Eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu creio que outras medidas mais suaves poderiam ter sido adotadas. Por exemplo, mandar dinheiro para o Rio de Janeiro para promover concursos públicos na Polícia Militar, na Polícia Civil, colocar mais agentes da Polícia Federal em sintonia, em cooperação com os agentes da Segurança Pública Local do Rio de Janeiro para avançar no setor de inteligência, né? E monitorar aqueles locais que de forma mapeada são os mais violentos, etc. Além, claro, dos serviços públicos. Gente, nos países onde os serviços públicos funcionam. Não tem criminalidade. Há um respeito. É isso que é importante. Então a medida da intervenção, ela é excepcional, ela é dura. As pessoas pensam, às vezes, que a ideia de decretar uma intervenção seria como uma palavra mágica que da noite para o dia tudo se resolveria. E isso, meu amigo, é uma furada. Porque é aquela situação de você imaginar, olha, você pode até saber como começa, mas não sabe como vai terminar. Exatamente. E isso é algo de um controle. Mas, peraí, o Fabinho está aqui já tendo um filho, porque está chegando um monte de perguntas. Vamos lá, me dê a pergunta aí, Fabinho. Na intervenção, poderá ocorrer a convocação das forças auxiliares para incorporar ao EB, deve ser o Exército Brasileiro, Carlos Leandro, de Nova Friburgo. Carlos, boa pergunta. É do Rio. Pode sim, pode sim. Inclusive, Carlos, no decreto do presidente Temer de intervenção, ele autoriza o interventor a requisitar tanto recursos materiais como recursos humanos. Recursos materiais são os bens, veículos, dinheiro, etc. Recursos humanos são agentes da segurança pública. Então é possível haver esse tipo de providência. Requisitar tanto policiais militares como policiais civis para fortalecerem o Exército Brasileiro. Mas nesse caso, não nos enganemos. A intervenção, ela vai envolver todos os agentes de segurança pública e todos os agentes das Forças Armadas, não apenas do Exército Brasileiro. Nós temos fuzileiros da Marinha também, nós temos as forças da Aeronáutica também. Então é possível sim se convocar essas forças auxiliares. Ó, já chegou mais uma pesquinha aqui para mim, para dizer aqui, pesquinha é como ele fala aqui na Bahia, o pessoal do Rio fala cola, né? Assim, Daniel Monteiro, grande professor, mandou um abraço aqui. Carlos Leandro, um abraço para vocês aí. Eu não entendi a letra aqui do pessoal. Carlos Leandro aqui, de Nova Friburgo, né? Eu não sei o que está escrito aqui, mas um abraço para você também. Amanda Barbosa falou assim, ó, temas e convidados sempre escurizadeiro. Parabéns, professor Pamplona. Obrigado, Amanda. Um beijo para você. Obrigado. Ó, vamos aqui para a última pergunta. Última pergunta da plateia. Joga aí. O decreto de intervenção foi encaminhado para apreciação dos parlamentares? Caberia a estes apresentar emendas? De Antônio Moraes, de Aracaju, Sergipe. Antônio, não. O Congresso Nacional é um órgão parlamentar de controle sucessivo. Então, ele delibera da seguinte forma: aprova ou não aprova. Então, não há possibilidade de emendas ao decreto presidencial. Não há essa possibilidade. Ó, o Fabinho está dizendo que está chegando um monte de perguntas, mas a gente não vai dar mais tempo, porque a gente tem que ficar. O programa é mais limitado, mas eu digo a você, deixe suas perguntas aí, bote aí, que depois eu vou ensinar a Dillen a entrar nesse Facebook aí e vocês vão interagir, porque Dillen é um jurista fantástico, um magistrado dedicado, um professor encantador. Tem um péssimo gosto futebolístico, mas ninguém é perfeito, né? Mas tirando isso, ele é o cara e é um prazer enorme. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, porque como tem muitas pessoas participando, o programa é realmente um sucesso, é um negócio impressionante pra gente, porque acaba virando uma bola de neve, a gente fica querendo ter acesso, e uma das missões que eu acho, as pessoas, a gente faz o papiando de graça, a gente vem aqui porque, com a missão, fiado mesmo, dizer, a gente pode levar o direito, o esclarecimento do direito de forma profunda, mas leve, e a gente possa literalmente bater um papo. E eu queria fazer como última pergunta, né, que você falasse aí para os nossos
espectadores que estão ao vivo e também para quem vai ver o programa depois que foi editado, vai ser o programa de abril, né? O que é que você deixa de mensagem final, né? Para quem está vendo essa intervenção no Rio de Janeiro e fica assim perplexo. Qual a ideia? A ideia de uma intervenção federal é um fato novo, inédito na história constitucional brasileira pós-Constituição de 88. Será que há um sentimento de desolação, um sentimento de perplexidade, um sentimento de dizer o que vai acontecer? O que você fala para esse pessoal que está assim, estupefacto? As coisas têm acontecido no Brasil de tal forma que a gente fica estupefacto com quase tudo. No Brasil, vira em 20 minutos, tudo pode mudar. Mas, dentro da situação, que mensagem final você diz a eles? Ok. Como é mensagem final, eu gostaria de iniciar essa mensagem final agradecendo meu querido amigo Rodolfo Pamplona. É um privilégio imenso estar aqui no seu famoso programa, Papeando com Pamplona, agradecendo também a simpatia de todos aqui, do Grupo 6 e todos vocês que estão acompanhando o programa Pamplona. Repare, a minha mensagem final é de absoluta tranquilidade. Fiquem tranquilos, a intervenção federal, apesar de ser uma medida excepcional e apesar de ser inédita à luz da Constituição de 88, é uma medida prevista e regulamentada pela Constituição. Por essa razão, ela não pode ensejar nenhuma aflição, nenhuma angústia, nenhuma agonia, não pode ensejar, portanto, nenhum temor. Agora, é claro, precisamos ficar de alerta. Claro. A sociedade tem que monitorar todo o acontecimento, tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas sem a preocupação. Isso não é medida de um governo, digamos assim, autoritário, isso não é uma medida preparatória ou antecipatória para um possível governo militar no Brasil, de forma nenhuma. É medida prevista na Constituição. Apesar de eu não concordar com ela, por razões que eu já antecipei bastante sumariamente, bastante sinteticamente, ela é uma medida regular. Não vai suspender a normalidade do Estado constitucional do direito. Nós não estamos diante de uma situação de crise constitucional e nós não estamos diante de um estado de exceção. Nós estamos diante de um Estado constitucional no âmbito do qual a Constituição continua em vigor, continua valendo, as instituições funcionando, principalmente o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, de modo que a minha mensagem é exatamente essa. Fiquemos alerta, vamos monitorar todas as medidas de execução dessa intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, mas com absoluta tranquilidade, porque a Constituição ela está sendo preservada e agora mais do que nunca nós devemos confiar nela. A Constituição é a base do nosso sistema normativo. A Constituição ela deve ser não somente o fundamento, mas o filtro para olhar para o horizonte, né? E eu quero dizer, Dirley, que, vamos puxar para essa câmera, né? Eu quero pedir-lhe que a gente encerra sempre com um brinde. Ah, com certeza. E eu quero ter a honra de brindar com você. Brindar não pela sua participação somente, não pelo grande jurista que você é, mas brindar numa mensagem aos nossos espectadores de que é preciso não somente confiar, mas vigiar. É preciso perceber que o nosso parâmetro será sempre a Constituição. E é nela que nós temos que nos fiar para olhar para o horizonte. Perfeito. Cheers. Cheers. E amigos, infelizmente eu tenho que encerrar. Foi um episódio muito legal. Perceba que você vai ter, nesse momento, uma aula a jato, né, sobre intervenção federal. E você quiser ver os bastidores da gravação desse programa, procure na hashtag, na hashtag Papeando com Dirley Cunha. E também a hashtag Papeando com Pamplona. Vocês vão ver os bastidores, vão ver fazendo foto. Vou conhecer Fabinho, Jones, Lalesco, o pessoal que está aqui nos bastidores. E temos a oportunidade, veja no canal SES TV este programa e todos os anteriores. Veja também no meu canal no YouTube, canal Pamplona. Você vai ter a oportunidade de ver outros maravilhosos juristas como o Dirley e ter a oportunidade de discutir, de aprender o direito com profundidade e leveza e sempre adornado, inspirado pela poesia que deve ser o refúgio que nos mantém vivos e com esperança. Até a próxima.